Muito obrigado, pastor Jair. O que ele falou é exatamente isso. Tive a oportunidade de conhecê-lo no ano passado, 2017, lá no ambiente de estudos da PUC Minas, e temos tido desde então uma caminhada, uma parceria que tem sido muito agradável. O pastor Jair está fazendo uma pesquisa sobre o jornal O Batista Mineiro, e dá gosto ver o zelo, o capricho que ele está dedicando à sua pesquisa. Eu não digo isso porque estou aqui na presença dele, mas porque é verdade mesmo. Ele está levando essa pesquisa adiante com muita dedicação e tem tudo para ser um trabalho que vai ter um resultado muito bom, vai ser uma pesquisa muito bonita, e eu estou entusiasmado de ver o entusiasmo dele. O entusiasmo dele contagia a gente com a pesquisa que ele está conduzindo. E, como de fato, é a terceira vez que eu estou aqui. 2 vezes no passado, agora em 2018, a primeira vez. E sempre bom poder estar aqui e ver todo o ânimo, toda a alegria, todo o entusiasmo dos irmãos e das irmãs aqui. Tomei a liberdade de trazer alguns exemplares comigo desse livro que a gente organizou. O título do livro é Caminhos da Reforma Protestante no Brasil. Está aqui a estátua do Martinho Lutero na capa. O livro foi publicado no final agora do ano 2017. Cada capítulo é um autor e fala sobre diferentes grupos herdeiros da Reforma Protestante no Brasil. Então eu trouxe, caso alguém queira, na editora, se você for comprar da editora, o preço da editora é R$ 28,00. Se você pedir pelo correio, você pode jogar mais uns 10 ou 12 reais aí de frete, quer dizer, vai para uns 48,50 mais ou menos. Como dizem os camelôs lá no Rio de Janeiro, na minha mão é mais barato. Comigo aqui R$ 20,00 e você ainda ganha o autógrafo do autor de brinde. Só comigo. Porque se você pedir da editora, além de pagar mais caro, não tem o autógrafo não. Mas comigo aqui tem. Então, caso alguém tenha interesse, por favor, tenha a bondade de nos procurar depois do culto. Tá? Então, de 28 comigo é R$ 20,00. Vamos abrir a Bíblia, irmãos e irmãs. Você que está aí com a sua Bíblia, você que a trouxe, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos fazer um recorte. O texto do Evangelho de João, a narrativa, do Evangelho de João é bastante longa, e nós vamos fazer um recorte. Vamos selecionar um trecho, uma parte de uma narrativa maior, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, que eu tenho certeza que todos já ouviram falar. Então, deste diálogo, nós vamos ler aqui agora do versículo 14 até o versículo 21. Repetindo, João, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura, vou pedir que você acompanhe aí com a sua Bíblia, e vou pedir de uma vez que você, por favor, não feche a sua Bíblia depois de ler o texto, porque isso vai facilitar para você o acompanhamento do texto que será exposto aqui. João 3, começando no versículo 14 e indo até o versículo 21. Diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas,
porque feitas em Deus. Vamos orar? Pode ficar como está, não precisa se levantar não, simplesmente feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, e como eu disse, conserve por favor sua Bíblia aberta aí nessa passagem. Senhor, obrigado pelo culto, obrigado pela palavra que ouvimos há pouco, de testemunho de fé, testemunho de perseverança, testemunho de esperança, de um acidente terrível, mas que o Senhor concedeu uma graça tão grande, e Lorraine está com suas pernas e passou por momentos tão difíceis, tanta aflição, toda a sua família certamente sofrendo, chorando, mas o Senhor abençoou, e nós damos muitas graças por isso, muitas graças, Senhor, por essa bênção tão grandiosa que esta jovem teve. Amém. Agradecemos pela igreja, pelas crianças que nós vimos há pouco, o menino Pietro que foi consagrado ao Senhor, a criançada que saiu para continuar o culto lá de maneira apropriada para a idade delas, e os que aqui estão, os diáconos, todos os líderes da igreja, o pastor Jair, com todo o seu entusiasmo, toda a sua liderança, toda a paixão, o amor que ele tem por esta igreja e pela causa do Evangelho. Que o Senhor abençoe esta comunidade, abençoe todas as suas famílias, abençoe cada pessoa que aqui veio, e de maneira, Senhor, que agora, nesse momento especial, quando a Tua palavra acaba de ser lida, que a nossa atenção esteja voltada para a Tua palavra, nossos ouvidos abertos, nossa mente seja agora livre de preocupações, que não estejamos pensando nas coisas que nos esperam do lado de fora, nos esperam a partir de amanhã. Que nossa mente agora seja voltada para a Tua palavra, de maneira que ela penetre em nosso coração, penetre na nossa mente, e que a Tua palavra encontre acolhida na nossa vida, que o Espírito Santo aplique esta palavra na vida de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Todas as tradições religiosas, todas, elas têm os seus símbolos, e os símbolos são como que, entre aspas, marcas visuais daquelas tradições. Por exemplo, eu vou citar algumas aqui, eu imagino que vocês já tenham visto, e você usa a sua imaginação, se você puxar pela sua memória, você deverá lembrar de algumas que eu vou brevemente citar aqui agora. Por exemplo, a estrela de Davi. Você deve ter visto a imagem da estrela de Davi, com certeza. Uma estrela de 6 pontas, né? São 2 triângulos, um sobreposto sobre o outro, então um está de cabeça para cima, o outro de cabeça para baixo. Então aquela estrela é o quê? É o símbolo do judaísmo, ela representa o judaísmo. Ou então aquele símbolo que é de um quarto crescente, né? Como se fosse quase como a letra C, aquela fase da lua conhecida como quarto crescente, é o símbolo do islamismo, né? Então quando você vê aquela figura daquele quarto crescente, simboliza, representa o islamismo. Então uma outra que talvez não seja tão conhecida assim, mas é provável que alguém já tenha visto, que é o símbolo do budismo. Eles usam uma roda que faz lembrar um leme de navio, e do eixo central daquela roda saem 8 braços. Cada um daqueles 8 braços significa um dos 8 pontos importantes, né, para quem segue aquela tradição. Mas de todos, não tem dúvida nenhuma que o símbolo mais conhecido, o símbolo mais difundido, mais divulgado é a cruz. A cruz. Não há no mundo, não há na história um símbolo que seja mais conhecido do que a cruz. E nós estamos agora numa época bastante importante do nosso calendário cristão, porque dentro de algumas semanas nós vamos comemorar, vamos celebrar, vamos lembrar, vamos meditar nos últimos acontecimentos da vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos lembrar da sua paixão, vamos lembrar da sua morte, vamos lembrar da sua ressurreição também. E aí, nesses dias agora, nessas semanas que antecedem a lembrança dos últimos acontecimentos da vida de Jesus, é importante nós pensarmos no que estes acontecimentos significam. Todo mundo já viu a imagem da cruz, mas afinal de contas, o que a cruz significa? Preste atenção nessa pergunta. O que a cruz significa? O que a cruz significa para o mundo? Esta é a pergunta que eu quero que você pense nessa noite. E eu quero, a partir do texto que foi lido,
a partir dessa passagem que foi lida, meditar com a igreja a este respeito. E nós lemos aqui uma parte, eu vou repetir, foi dito há pouco, não faz mal que eu repita. Este trecho lido, de 14 a 21 de João 3, está dentro do diálogo de Jesus com Nicodemos. Ou seja, estas palavras aqui foram dirigidas por Jesus a Nicodemos, que foi procurado de noite. No início da passagem, nós encontramos aquela parte bastante conhecida, quando Jesus fala sobre nascer de novo. O diálogo continua, é um diálogo bastante longo, bastante extenso, até que nós chegamos nesse trecho aqui. O Evangelho de João é bastante importante e é bastante diferente dos outros três. Mateus, Marcos e Lucas apresentam uma panorâmica da vida de Jesus. Marcos não, mas Mateus e Lucas sim, apresentam relatos da infância de Jesus, e todos vão culminar, evidentemente, com os relatos da crucificação e da ressurreição. João é diferente. Em João nós não temos um relato da infância de Jesus. Em João, a primeira vez que Jesus aparece, ele já é adulto. E João, todo ele vai dar uma ênfase maior do que os outros três na paixão, na crucificação de Jesus, na sua morte. Tanto assim que alguém já disse que o Evangelho de João, todo ele é como se fosse o Evangelho da paixão, porque quase todas as suas passagens, de um modo ou de outro, vão apontar para a cruz, vão apontar para o fato de Jesus ter passado pela cruz, e vão nos ensinar alguma coisa sobre o sentido da morte de Jesus na cruz. Então, eu gostaria que nós pudéssemos pensar nisso com bastante atenção nessa noite. Se você olhar para o Antigo Testamento, no coração do Antigo Testamento, o centro do Antigo Testamento, nós encontramos aquilo que os judeus chamam de Torá, que nós chamamos de lei. Está no centro, no núcleo do Antigo Testamento. Se você olha para o Novo Testamento, o coração, o centro, o núcleo do Novo Testamento é o Evangelho. E no núcleo do Evangelho está a pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus é o núcleo do Evangelho. Na verdade, de toda a Bíblia. A história da salvação, o mistério da nossa salvação, está contido no Evangelho, e de maneira muito particular está contido nesse trecho que nós lemos aqui. De maneira que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite sobre o significado da cruz para o mundo. O que a cruz de Jesus significa para o mundo? Nós temos algumas ideias aqui, vou compartilhar com você. Acompanhe fazendo favor. A primeira ideia é que a cruz significa salvação plena para o mundo. Salvação plena para o mundo. Olhe como que o texto começa, os três primeiros versículos, de 13 a 15. Ou melhor, o 14 e o 15, melhor dizendo. Jesus lembra Nicodemos de uma passagem que ele, Nicodemos, sabia muito bem. Jesus lembra para Nicodemos que quando o povo de Israel, depois de sair do Egito, eles estão vagueando pelo deserto, e essa passagem aparece no livro de Números, no capítulo 21. Eles começam a reclamar. E a propósito, tem um estudioso da Bíblia, um crítico literário dos Estados Unidos, chamado Jack Miles, ele é que diz que o livro de Números tinha que ter o nome trocado. Não deveria se chamar livro de Números, mas o livro das reclamações. Porque em Números a gente encontra reclamação o tempo todo. O povo reclama de Deus, mas Deus reclama do povo. O povo reclama de Moisés, Moisés reclama do povo. E Moisés reclama com Deus, e Deus reclama com Moisés. Todo mundo está reclamando com todo mundo o tempo todo. Reclamações constantemente o tempo todo. E nessa passagem específica do livro de Números, o povo reclama de Deus, reclama que tem que comer maná todo dia, reclama que o deserto faz muito calor, reclama que estão andando e não chegam ao destino nunca, e Deus fica furioso com aquilo. E a narrativa de Números diz que no acampamento deles começam a aparecer cobras venenosas, serpentes, e as serpentes começam a morder as pessoas, e muita gente começa a morrer por causa do veneno. E aí eles vão pedir para Moisés que Moisés faça alguma coisa por conta daquela situação.
E o texto diz, lá em Números, que mais uma vez Moisés assumiu o papel de intercessor do povo diante de Deus, e a instrução divina para ele foi que mandasse construir um modelo, uma escultura de uma serpente de bronze, e aquela escultura seria levantada em um poste bem alto, de maneira que em qualquer lugar do acampamento todos poderiam olhar e ver, e se alguém fosse picado por uma daquelas cobras venenosas e olhasse para a serpente, com fé, a pessoa seria curada e o veneno da serpente não faria efeito e a pessoa iria viver. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus então lembra essa narrativa para Nicodemos e diz assim: aquela serpente, a estátua, a escultura da serpente foi levantada. O Filho do Homem, a expressão preferida que Jesus usa para se referir a ele mesmo, será levantado também. Então Jesus está explicando para Nicodemos que ele, Jesus, também vai ser levantado, ou seja, ele está fazendo uma referência à morte da cruz que teria, não muito tempo depois disso. E ele diz, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Então a primeira ideia que o texto apresenta, a cruz significa salvação, e salvação plena, salvação total, salvação completa, salvação em todos os sentidos. É isso que eu gostaria que você pensasse em primeiro lugar nesta noite. Esta salvação é plena, em primeiro lugar, pelo seu alcance. Na passagem de Números, só os israelitas eram curados se olhassem com fé para a escultura da serpente. Mas aqui no Evangelho de João, está escrito que essa salvação é para todo o mundo. Para todo o mundo. Aliás, a palavra mundo aparece várias vezes nessa passagem. A palavra é repetida diversas vezes. Daqui a pouco nós vamos voltar a nossa atenção para a ênfase que o texto dá à palavra mundo. Ou seja, na primeira passagem, no Antigo Testamento, só os israelitas seriam salvos. Na segunda passagem, a salvação é trazida por Jesus para todo o mundo, sem distinção, desde que a pessoa crê, desde que você crê. O que é preciso é crer. Mas ela é plena também em seu efeito. Como assim? Na passagem de Números, a cura, a salvação seria temporária, uma salvação temporária. Agora aqui o texto diz que é uma salvação eterna, uma salvação que ultrapassa a morte, uma salvação que não se limita apenas à nossa vida, que não se limita apenas ao tempo que estamos vivendo, uma salvação eterna. Esta é a salvação que Jesus veio oferecer, e o restante da passagem vai nos mostrar isso. A cruz é o instrumento que Deus usou para oferecer salvação plena em seu alcance, plena em seu efeito para todos. Repito, desde que você creia. Mas o que isso quer dizer? Nós vamos ver isso na nossa sequência do texto. Esse é o mistério da Páscoa, que nós vamos celebrar dentro de poucos dias. Jesus levantado da terra, Jesus preso à cruz, salva. É capaz de nos dar a salvação. Jesus nos salva completamente. Ao pensar na cruz, nós somos lembrados de que Deus se revela a nós na cruz. Deus se revela a nós na cruz de Jesus. Eu gostaria de lembrar aqui agora Martim Lutero, que fiz referência ao livro sobre a reforma, o retrato da estátua do Lutero na capa. Lutero, no seu tempo, foi um crítico bastante severo, bastante contundente, da maneira como, no tempo dele, eles pensavam a teologia cristã. Eles imaginavam, entendiam e falavam a respeito de Deus a partir do pensamento da filosofia grega antiga. Na Grécia Antiga viveu mais ou menos 300 anos antes de Jesus nascer, um filósofo chamado Aristóteles. E esse Aristóteles falou que o mundo foi criado porque antes do mundo ser criado tinha
aquilo que Aristóteles chamou de causa, a causa primeira, a causa que coloca todas as outras causas em movimento. Muito tempo depois de Aristóteles, os primeiros pensadores cristãos leram o que Aristóteles escreveu e falaram assim: isso aqui só pode ser o Deus cristão, Deus é que é essa causa primeira. Só que Aristóteles não estava pensando em Deus, ele pensava numa força que não sente, que não pensa, que não tem sentimento, nada. Lutero vai criticar essa maneira de pensar a teologia cristã, influenciada pela teologia grega, e vai falar que Deus não é como aqueles primeiros pensadores cristãos imaginavam. Deus é aquele que se revela a nós, não como um ser que não sente, não como um ser que não tem nenhuma relação com os seus servos. Deus se revela a nós na cruz. Deus se revela a nós na fraqueza da cruz. Deus se revela a nós no escândalo da cruz. Paulo vai dizer isso depois escrevendo aos Coríntios, como que a mensagem da cruz para umas pessoas é loucura, para outras pessoas é um escândalo, não faz sentido nenhum, é absurdo, mas é nessa loucura, é nesse escândalo, é nesse absurdo que o mundo pode ter salvação, desde que creia em Cristo, desde que creia e se comprometa com o Senhor. O Deus da Bíblia se revela a nós, sendo solidário conosco em nosso sofrimento, sendo solidário conosco em nossa dor, sendo solidário conosco em nossas crises. É assim que Deus se revela a nós na cruz de Jesus. Lohane, há pouco tempo, agora há poucos minutos, nos falava do seu sofrimento. Eu imagino que você deve ter ficado muito tempo presa à cama do hospital. E isso, enquanto você falava, o que veio na minha mente ao pensar nesse texto, claro que não por tanto tempo assim, mas Jesus ficou imobilizado na cruz, assim como você, Lohane, ficou imobilizado naquela cama também. De maneira que, enquanto você estava naquela cama, certamente orando, imagino que chorando também, Jesus estava do seu lado, sabendo o que você estava passando, porque ele também ficou imobilizado, sem poder andar, assim como você ficou. A cruz é o sinal da salvação de Deus para nós, porque na cruz nós encontramos o Deus que se revela a nós, sendo solidário conosco nas nossas dificuldades, todas as nossas crises. A cruz é a salvação plena de Deus para todo aquele que crê. Mas prosseguindo, nós vamos encontrar uma segunda ideia dos versículos 16 e 17, que são tão conhecidos, quando nós vamos encontrar no versículo 16 especialmente o núcleo do Evangelho, o resumo perfeito do Evangelho, o versículo mais conhecido de toda a Bíblia e que nos apresenta o que é a mensagem cristã. Vejam o que esse versículo tão conhecido nos diz. Nós aprendemos a partir do versículo 16, em primeiro lugar, a identidade de Deus. Deus amou. Olha só o que o texto diz sobre Deus. Deus amou, o Deus que é revelado a nós como sendo o Deus que ama. O Deus que ama. Para pensar isso um pouquinho, por favor. Não sei se você já parou para prestar atenção nesse detalhe. É uma linguagem com a qual estamos acostumados, falamos com muita frequência, mas dizer que Deus ama é muito mais profundo, mais importante, mais sério do que você pensa. Eu posso afirmar e garantir isso para você aqui, sem medo de estar exagerando. Dizer que Deus ama é muito mais sério e mais importante do que você pensa. Preste atenção, fazendo favor. Pense um pouquinho nos outros deuses que existiram, ou que existem até hoje, ou que pelo menos as pessoas acreditavam antigamente, ou talvez até hoje acreditam. Como que estes deuses de antigamente ou de hoje, repito, deuses que as pessoas acreditavam no passado, ou muitos que hoje as pessoas acreditam que são deuses, como estes deuses de ontem ou de hoje são descritos? Como eles são caracterizados? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Não sei se alguém aqui já leu, ou se gostava de ler, talvez lê até hoje, talvez goste até hoje, de uma história em quadrinhos, um personagem de história em quadrinhos, fizeram até um filme dele, que é aquele Conan o Bárbaro. Alguém já leu? Alguém lembra do Conan o Bárbaro aqui? Muitas pessoas, várias.
Várias pessoas, fico mais à vontade para falar disso. Eu não sei quem lembra do detalhe, o Deus lá da tribo do Conan é chamado Kron. Como é que o Kron é apresentado nas histórias? É um Deus que não sente, ele não tem sentimento nenhum. O Deus que é frio como uma pedra de gelo. Eles oram a Kron, invocam o Kron, prestam culto a ele, mas ele não sente, ele não tem relação nenhuma com os seguidores dele. Vamos pensar nos deuses da Grécia Antiga, os Zeus dos gregos, Odin dos escandinavos. Quem é que viu agora no final do ano passado o Thor Ragnarok? E muita gente viu também, tanta gente viu. A mitologia escandinava está na moda, né? Então o Odin é o pai do Thor. Você lembra do Odin, né? O Odin é o deus caolho, né? Tem um olho só. O Odin, tanto o Odin dos escandinavos quanto os Zeus dos gregos, eles são apresentados como poderosos. O Odin é o deus que sabe todas as coisas. O Zeus é o deus que tem poder para fazer quase tudo que ele quer. Mas por que eu estou falando isso? Porque nenhum deles ama. Nenhum deles ama. Kron é o deus que não sente. Zeus e Odin são os deuses que não ligam para nada que tem a ver com a vida dos filhos e dos servos deles. Filhos não, né? Dos servos deles. Não se incomodam. Estão lá no céu deles lá e não querem saber de nada que se passa aqui na terra. Absolutamente nada interessa para eles. O Deus que se nos revela na pessoa de Jesus é totalmente diferente. Porque ele ama. Ama. Kron não ama, Zeus não ama, Odin não ama, mas o nosso Deus ama. Amém. E se nos revelou, demonstrando o amor dele por nós. Deus amou. E no Deuteronômio nós encontramos escrito, no capítulo 6, uma palavra dirigida a nós que diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vida, de todo o teu entendimento. A relação que nós temos com o nosso Deus deve ser uma relação de amor. Como Ele nos ama, nós devemos amá-lo também. Mas o texto vai dizer também o alvo do amor de Deus. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus não ama apenas Israel. Deus não ama apenas a um grupo pequeno. Deus ama o mundo dos homens, com todas as suas contradições, com problemas de todo tipo, com crises, com sofrimentos, com injustiças. Deus ama o mundo. O amor de Deus é muito maior do que a gente está acostumado a pensar. Sabe qual é o nosso problema? Nós que somos evangélicos, que frequentamos igreja, o nosso problema é que, conscientemente ou não, muitas vezes nós imitamos Jonas. Jonas que, quando é mandado para pregar em Nínive, não quer de jeito nenhum. Por quê? Porque ele diz lá que tinha medo que Deus tivesse amor maior do que a sua vontade de castigar os ninivitas. Ele tinha medo que Deus perdoasse os ninivitas. Ele tinha medo que Deus amasse não apenas Israel, mas amasse os ninivitas também. Ele, Jonas, tinha ódio dos ninivitas. Mas ele pensou, mas e se Deus tiver amor por eles? Por isso que ele foge. E o texto vai dizer que aquilo que o Jonas não queria foi exatamente aquilo que aconteceu. E Deus deu para ele a lição, né, da misericórdia dele, que é maior do que a ira. A misericórdia que suplanta a ira. Muitas vezes nós somos como Jonas, nós queremos que Deus castigue. Muitas vezes nós somos como aqueles dois discípulos de Jesus, narrados no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, que pedem: Senhor, nós estamos caminhando para Jerusalém, tem que passar por aldeia de samaritanos, os samaritanos não querem nos dar posada, vamos pedir que desça fogo do céu, consuma essa aldeia inteira, mata todo mundo, acaba com os samaritanos. Jesus andou com eles, chamou a atenção deles, porque ele disse: eu não vim para destruir as vidas dos homens, eu vim para salvar. Muitas vezes nós queremos agir como Jonas, queremos agir como Tiago e João, aqueles dois que queriam que caísse fogo do céu para matar todo mundo. Muitas vezes nós não queremos que Deus ame. Muitas vezes nós não queremos que Deus ame. Ou melhor, nós queremos que Deus ame apenas a nós, né? Mas que Deus castigue os outros. Contra a nossa perspectiva, o texto diz: Deus amou o mundo. O amor de Deus é muito maior do que a gente pensa.
Deus tem prazer na misericórdia. Esta é uma frase que aparece em toda a Bíblia o tempo todo. Então, a identidade de Deus, Deus ama, o alvo do amor de Deus, o mundo, a demonstração do amor de Deus. Como é que ele demonstra esse amor? Deu o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito. Mais tarde, Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor incompreensível. Amor que não se enquadra em lógica nenhuma. Amor que nós não conseguimos entender porque deu o seu Filho unigênito por nós. Parece que nessa expressão, deu o seu Filho, há uma referência, parece que uma espécie de um eco, como se a gente escutasse longe a passagem de Gênesis 22, quando Abraão pede que, ele recebe o pedido, que ele sacrifique o próprio filho, Isaque, e ele quase faz isso, mas o próprio Deus não permite que ele o faça. Isso que Abraão recebeu o pedido para fazer, ele não fez, Deus fez. Ele deu o seu filho por nós. Não há amor maior do que esse, dar alguém a sua própria vida por amor de seus amigos. É o que Jesus fez. A Páscoa vem aí. E é importante que nós pensemos em todo este significado. E finalmente o texto vai nos dizer o resultado desta demonstração do amor de Deus. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi demonstrado na dádiva de Jesus por nós. E qual que é o resultado disso? Quem crê tem a vida eterna. Crer em Jesus não é simplesmente você ter informações teóricas na sua cabeça ou acreditar em Jesus como se Jesus fosse algo do tipo assim: a água ferve se aquecida até a temperatura de 100 graus centígrados. Eu creio que a água entra em ebulição e atinge a temperatura de 100 graus centígrados. Ou então uma informação do tipo: eu creio que 1 mais 1 é igual a 2. Ou então uma informação do tipo: eu creio que o Brasil já teve uma vez um presidente chamado Getúlio Vargas. Não. Eu dei aqui 3 exemplos de informações teóricas. Crer em Jesus não é simplesmente dizer eu creio em Jesus. Do mesmo modo como eu digo, eu creio que 1 mais 1 é igual a 2. Não, nada disso. Crer, biblicamente falando, significa confiar. Significa comprometer-se com Jesus. Significa entregar a vida a Ele, assim como Ele entregou a dele a nós entregarmos a nossa a Ele. Significa comprometer-se com o seu projeto de vida. Significa viver para Ele como Ele viveu, morreu e ressuscitou por nós. Crer em Jesus, biblicamente falando, é isso. Muitos pensam que é apenas ter uma informação teórica na cabeça e dizer eu creio em Jesus. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Crer em Jesus significa comprometer-se com Ele e com o seu projeto de vida. Se você crê, se você se compromete com Ele, se você se confia nele, a ponto de entregar a sua vida para Ele, você tem a vida eterna. Esse é o resultado da demonstração do amor de Deus a nós, manifestado na cruz de Jesus. E finalmente, o texto vai nos dizer nos versículos finais, 18 ao 21, que a cruz significa o julgamento de Deus para o mundo. O julgamento de Deus para o mundo. Deus dá um presente para o mundo, o seu próprio Filho, que morre na cruz por nós. Mas, ao mesmo tempo, essa dádiva de Deus envolve um julgamento. Versículo 19. O julgamento é este. Preste atenção, fazendo favor. Na língua grega, que esse texto foi escrito originalmente, sabe qual que é a palavra que as versões em português traduzem como julgamento? Você vai achar interessante isso aqui. No grego aparece a palavra crisis. Crisis, que significa crise. Crise é uma palavra muito interessante, porque toda crise envolve 2 possibilidades. Quais são as 2 possibilidades envolvidas em toda crise? Oportunidade e risco. Oportunidade e risco.
Você está numa crise, qualquer que seja. Crise no seu relacionamento conjugal, crise no seu ambiente de trabalho, qualquer crise, não importa que crise seja essa. Você tem diante de você duas possibilidades. Uma é uma oportunidade. Oportunidade de fazer de novo, oportunidade de melhorar, oportunidade de consertar o que está errado. Mas também existe um risco. O risco de degringolar tudo de vez, o risco de perder tudo, o risco de estragar tudo de vez. Oportunidade e risco. Preste atenção nisso. O texto diz que Deus nos dá um presente. Esse presente é o seu próprio Filho, que é levantado na cruz para que todo aquele que confia nele receba a vida eterna, receba o perdão dos pecados, esteja livre do poder do mal. Existe uma oportunidade, a oportunidade de receber essa dádiva da sua vida. Mas existe também um risco. Qual o risco? O risco da pessoa se fechar em torno dela mesma e rejeitar o presente de Deus a nós. Existe o risco da pessoa dizer não para o presente de Deus a nós. Sabe qual é o pior pecado que o ser humano pode cometer? Eu vou dizer para você qual que não é o pior pecado. O pior pecado não é matar, roubar, falar mentira, desonrar o pai e a mãe, desviar a verba, adulterar. Nenhum desses é o pior pecado. É claro que essas são todas coisas erradas e devemos evitá-las, mas existe um pecado que é infinitamente pior do que qualquer um desses que eu mencionei aqui. Infinitamente pior. Sabe qual que é? É quando a pessoa fecha o coração e não aceita o presente que Deus nos oferece. Quando a pessoa é tão orgulhosa, quando a pessoa é tão soberba, que ela acha que ela pode, por ela mesma, conseguir a sua salvação. Quando a pessoa se julga autossuficiente e não se humilha na presença de Deus para receber aquilo que Deus nos dá e que custou o sangue do seu Filho derramado na cruz. Quando a pessoa é tão orgulhosa que acha que não precisa de Cristo. Este é o risco que o texto apresenta. Por isso o texto fala que Deus, e esse presente coloca o mundo em julgamento. E o julgamento vai ser decidido dependendo da pessoa aceitar ou não, crer ou não, abrir o seu coração para receber esse presente ou não, se entregar a Deus ou não, ou se a pessoa vai querer seguir pelo seu esforço próprio e dessa maneira rejeitar o presente que Deus nos dá. Observe que nesses versículos finais o texto fala de luz e trevas. Essa é uma característica do Evangelho de João. João sempre joga com contrastes. Ser salvo, ser condenado, subir e descer, ser elevado e descer, salvação, condenação, fazer obras boas, fazer obras más, luz e trevas. Isso em todo o Evangelho nós encontramos, esses jogos de oposições que o texto de João faz. E aqui nesses versículos finais nós encontramos exatamente isso. O texto diz que algumas pessoas podem preferir andar nas trevas, andar na escuridão, andar com o coração voltado para elas mesmas. Lutero falou disso também, de pessoas cujo coração é voltado para a própria pessoa, quer dizer, a pessoa que é egoísta, a pessoa que se fecha para o amor de Deus, que rejeita a graça de Deus, ou a pessoa vai andar na luz, vai receber a dádiva que Deus oferece, vai receber o perdão que Deus oferece. Não corra você que está aqui nessa noite esse risco de ser aquela pessoa que rejeita o amor de Deus, de ser aquela pessoa que rejeita aquilo que Cristo fez. Não corra esse risco de ser aquela pessoa que acha que vai conseguir receber a salvação pelo seu próprio esforço. Eu já vi muita gente assim, acredito que você já deve ter visto também, mas não queira ser você essa pessoa, não corra esse risco de jeito nenhum. Daqui a poucas semanas, então, me permito repetir, nós nos lembraremos com mais ênfase da morte de Jesus na cruz. O que afinal significa isso? Eu vou retomar a pergunta do início. Recapitulando então, a cruz significa salvação plena para o mundo,
A cruz significa e representa uma dádiva do amor de Deus ao mundo. A cruz significa o julgamento que Deus faz neste mundo. Julgamento que vai ser decidido pela maneira como você reage. Ou se você crê e abre a sua vida e se entrega a Ele, ou se você prefere andar na escuridão, andar nas trevas. Mas não corra esse risco, não vale a pena. Não vale a pena de jeito nenhum. Tenha você essa humildade para receber na sua vida essa dádiva, esse presente do amor de Deus. E você que já tem consciência de ter recebido isso na sua vida, continue a fazer o que o texto diz aqui no seu finalzinho. Continue andando na luz e praticando obras boas, obras feitas em Deus. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém.